Fale, meu ser pensante, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Vídeos onde eu analiso a estratégia de posicionamento de outras pessoas que estão se vendendo, principalmente pela internet, e produzindo conteúdo e querendo se posicionar no mercado para serem vistos como a melhor opção do mundo para um cliente específico. Nesses vídeos, caso você nunca tenha visto algum deles aqui no meu canal, eu analiso detalhadamente a estratégia de algumas de pessoas de vários mercados, nichos diferentes, explicando, obviamente, na minha visão, na minha interpretação, qual é a estratégia que eles usam para se posicionarem, como funciona, os pontos bons, às vezes os pontos de melhoria, e principalmente trago insights para você aplicar no seu próprio contexto, porque não adiantaria fazer essas análises e não trazer nada de útil para você aplicar na sua vida. Então, fique comigo. Essa daqui vai ser uma análise bem interessante, principalmente para você que está pensando que é muito difícil você se diferenciar, o seu mercado é saturado. Eu vou falar de uma pessoa aqui que conseguiu fazer isso. E ela consegue fazer isso de uma forma muito simples e de uma forma muito evidente. É por isso que ela é uma pessoa tão boa de analisar e tem uma estratégia tão boa de ser também analisada. Esse ser humaninho em questão é a Priscila Zilo. Priscila Zilo, para quem não conhece, e talvez você conheça, caso você seja do mercado de marketing digital barra infoprodutos, que nem eu, a Priscila Zilo é uma das maiores players, você pode dizer assim, desse mercado. Ela está há mais de 10 anos fazendo lançamentos, ou seja, ela é a pessoa por trás de outras pessoas e ela coordena toda a estratégia de lançamento de infoprodutos desses experts, que é o nome que a gente dá para as pessoas que fazem lançamentos de cursos normalmente na internet. A Pri trabalha com isso, se eu não me engano, desde 2013, talvez até antes. Caso ela assista esse vídeo, ela pode me corrigir. Ela está há muito tempo no mercado. Ela é advogada por formação, começou fazendo lançamentos na área de advocacia e, se eu não me engano, na área de você ser um diplomata. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado aqui, mas eu lembro que é alguma coisa mais ou menos assim. Ela talvez tenha começado antes a fazer lançamento de infoproduto, antes mesmo do Érico Rocha, que é o principal, é a pessoa que trouxe o método de lançamento para o Brasil, né, a fórmula de lançamento. Ela começou, se eu não me engano, antes dele. Então, ela está há muito tempo, esse é o meu ponto aqui que eu quero dizer. E hoje ela, desde 2020, eu acho que é 2020, ela se posicionou no mercado de forma aberta, porque antes ela era uma pessoa que ficava somente nos bastidores, era muito já renomada, muito reconhecida, muito vista como uma das melhores profissionais, mais admiradas, mais tudo. E aí, desde 2020, se eu não me engano, como eu falei, ela produz conteúdo, né? E quando a gente fala de posicionamento, inevitavelmente a gente fala de conteúdo, porque conteúdo é o seu marketing, né? Quando você não faz marketing, a sua marca não existe. É basicamente impossível você ter uma marca sem marketing. E ela começou a fazer isso em 2020, então a gente já tem 4 anos aí de história para analisar. E como eu falei no iniciozinho aqui da introdução, o Asilo é um case muito bom para você entender, legal, eu estou num mercado muito saturado, que nem o dela. Ela trabalha com marketing digital. De certa forma, lançamentos. Tem muita gente falando de lançamento, não é só ela e o Érico Rocha. Tem bastante gente falando disso. Mas ela é uma das poucas que consegue falar com muita propriedade. Como eu vou explicar, ela traz uma abordagem para o assunto que a torna única e traz um valor singular, ou seja, algo que as outras pessoas não conseguem ou não querem entregar e que é valorizado pelo cliente dela. E ela consegue, assim, se diferenciar de todo o resto e, ó, claro, dessa forma, se posicionar de uma forma muito mais atrativa para as pessoas. Então, como é que eu faço essas análises? A gente já passando aqui pelo Instagram da Pri, vou mostrar um pouco do conteúdo dela, os produtos dela, vou explicar tudo isso, vou amarrar a estratégia dela e depois vou mostrando como isso materializa na prática, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o nosso querido browser. E a gente vai passar um pouquinho aqui para introduzir a Priscila Zilo, caso você não conheça quem é esse ser humano. É bom porque o negócio está completamente fora aqui de padrão. Agora foi. Então vamos lá. Priscilo, então esta é a Priscila, 662 mil seguidores no Instagram, eu vou mostrar um pouco. Se você não entendeu, ela é a esposa do Pedro Sobral, uma pessoa que a gente tem aqui análise já no canal há um tempo, foi uma das primeiras análises que eu fiz, a sexta análise do Sobral depois de assistir essa. Ela também é sócia do Sobral, tá? Eu posso falar um pouquinho disso. Mas aqui temos o Instagram da Pri. E assim, o que você precisa entender sobre a Priscila, né? Para entender a estratégia dela e qual é a estratégia, como é que ela se diferencia e como é que essa diferenciação posiciona ela no mercado. O principal fator que a gente precisa entender sobre a Priscila é o seguinte:
para a gente entender a estratégia da Zillow, a primeira coisa que você precisa entender é o contexto onde ela está inserida. Então, ela está inserida num contexto de marketing digital, né? Se for pensar, como eu falei, ela é uma pessoa, ela é lançadora, ou seja, ela faz lançamento, ela é uma coprodutora, esse é outro nome usado. Então, tem vários, estrategista, cada um fala, ela chama de lançadora, escolha o nome que você acha mais bonito. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como é o mercado de lançamentos. Porque, assim, como eu já falei em alguns outros vídeos, e é importante sempre repetir, a diferenciação e o posicionamento, eles estão inseridos num contexto mercadológico específico. Não é no éter, né? Sem nenhum tipo de contexto e cenário, porque senão não faz sentido. Toda marca está posicionada num mercado, e nesse mercado você tem características da própria categoria. Então, lançamentos no Brasil, principalmente ao longo dos anos, eles acabaram sendo muito associados, tá? Marketing digital como um todo, né? Você pode dizer que marketing digital é um segmento e dentro desse segmento tem o nicho de lançamentos. Mas, de certa forma, muita gente acabou levando marketing digital, lançamentos, para um lado de dinheiro fácil. Ah, você vai ficar rico, né? O próprio Érico com o discurso de você vai fazer seis dígitos em 7 dias, e esse tipo de coisa. Então, dinheiro fácil, você vai conseguir ficar rico rápido. E esse tipo de discurso, né? Esse é um discurso muito padrão no marketing digital. Tanto que, se você for analisar, boa parte das pessoas que ensinam lançamentos, a simbologia da comunicação delas é o quê? Ah, vou mostrar ostentação, então vou mostrar viagem, vou mostrar carro, vou mostrar uma casa, vou mostrar eu gastando dinheiro, né? Outra pessoa que usa muito dessa simbologia de consumo, basicamente, de ostentação e de status material é o Thiago Finch, que fala com um público completamente diferente do Asilo. A estratégia do Finch é tão válida quanto a do Asilo. Isso é importante entender também, porque não é que ele faz outra coisa, então tá errado. Não, são estratégias diferentes e que ofertam valores diferentes para públicos diferentes. No caso da Zillow, o que ela faz, tá? A Zillow, ela tem um negócio muito sólido. Ela é CEO do grupo Permaneo, que é o grupo dela e do Sobral. É hoje uma empresa gigante, talvez uma das maiores do mercado de infoprodutos, extremamente sólida. Eles fazem o lançamento da Zillow e do Sobral, óbvio, mas também fazem o lançamento de outros especialistas. Então, de vários outros especialistas, Paulo Cuenca, a Cissa, que trabalha com decoração, e tantos outros grandes. Acho que ela já fez lançamento da Natália Arcuri, do Mebope, etc. Então, ela trabalha com muita gente grande. Ela sempre foi essa pessoa. Como eu falei, ela está há mais de 10 anos nesse mercado. Então, ela tem muita reputação, ela tem muita autoridade na área e ela tem muito network. Mas quando a Zillow vem se posicionar para o público final, né, e não somente mais quero me posicionar para outros experts, eu quero me posicionar para potenciais clientes que vão comprar algo de mim, e agora eu quero ter uma marca construída no mercado, que não é uma marca somente na cabeça de meia dúzia de pessoas, que é do meu grupo de networking. Ela entra num contexto que de marketing digital, onde tem dinheiro fácil, rico rápido, jogo de status, ostentação, você vai mudar de vida, cara, todos esses discursos, tá? Eu não tô aqui para falar que eles são errados, eu não gosto de nenhum deles, não é o meu discurso. Eu tenho um discurso muito mais parecido com o da Zillow, apesar de ter outra abordagem, até porque eu não falo de lançamento. A Zillow vem com uma outra abordagem que na verdade, você precisa mirar em outras coisas. Você precisa mirar em ser um profissional sério e você precisa ter um negócio sólido. E com quem ela está falando? Ela está falando com o profissional que faz os lançamentos. Ou seja, ela está falando com pessoas que lançam outras pessoas. Ela não está falando, o público-alvo da Zillow não é o público que quero vender curso na internet. Ela acaba atraindo esse público? Sim, é quase como um público tangente, se pode dizer assim, que acaba vindo porque algum momento o conteúdo da Zillow caiu na cabeça das pessoas, ela bateu o olho, entrou no perfil da Zillow, viu que ela tem muito conteúdo técnico, muito conteúdo profundo, tem uma abordagem e os valores que ela fala conectam com pessoas que querem negócios sérios, e ela acaba
ela acaba seguindo a Zillow, mas a Zillow não tem o foco dela, nem o produto dela não é vendido para, olha, você que é expert e você quer se lançar, compre do meu produto. Não é. Você é uma pessoa que trabalha nos bastidores, ou você quer trabalhar nos bastidores do mercado digital, eu estou te dando um caminho para você se tornar um profissional muito sério e construir um negócio extremamente sólido no digital. Essa é basicamente a abordagem da Zillow. Como eu disse, é muito simples e ela é muito fácil porque ela simplesmente usa uma abordagem que vai na contramão do resto do mercado e que oferece tanto valor quanto as outras pessoas que estão indo pelo caminho, como eu acabei de falar, do status, da ostentação, do dinheiro fácil, etc., que tem muita gente fazendo isso. Não necessariamente esse outro caminho é sustentável. Eu não acredito que seja. É por isso que vocês nunca vão me ver falando esse tipo de maluquice aqui. Mas tem muita gente que vende isso e muita gente que compra isso. Porque, claro, é muito atrativo. Então, esse é o principal ponto que a Zillow se diferencia, ela vai numa abordagem que vai na oposto. É uma abordagem de oposto. Acabei de inventar esse nome marqueteiro aqui. E é por isso que funciona tão bem, porque na hora que você pensa, putz, o que a Zillow faz? Ela basicamente fala para você trabalhar duro, ser muito estratégico, ter muita calma, ter muita paciência, não ter medo, e você precisa agir de forma pensada, você não pode simplesmente tomar decisões possíveis, você precisa pensar na construção de uma empresa, você precisa pensar em que as coisas não vão ser fáceis, mas todo desafio é superado. Então, ela vai falando para as pessoas de, cara, não adianta, você não vai ficar rico rápido, que é o que muita gente vende. Ah, você vai ficar rico rápido. Não tem promessa, por exemplo, na Zillow, dos produtos dela, de dígito, né? Que é muito comum. Faça 100 mil reais ou faça em até 3 meses, você vai estar com um negócio faturando X mil reais. Porque é muito tentador vender esse tipo de coisa. Muito difícil de entregar. Eu estou ainda para ver alguém que realmente promete e entrega isso para valer. Tá? Eu não uso também a abordagem de venda de dígito, porque para mim é insano você prometer uma coisa que está fora do seu controle. Voltando. A abordagem dela vai no oposto do mercado. Essa é toda a estratégia da Zillow. Tá? O que é a estratégia da Zillow? Então vamos escrever a estratégia que a Zillow usa. Para escrever isso, eu vou explicar o que é uma EDR. O que é EDR, Marcos? EDR, você pode chamar que essa aqui é a estratégia mãe do seu negócio. EDR significa estratégia de diferenciação radical. Por que diferenciação? Porque toda estratégia de negócio precisa, de alguma forma, te diferenciar frente ao resto do mercado para você não ser simplesmente mais um na fila do pão. Porque senão você vai estar sempre competindo por preço ou você vai ser sempre a opção número 2 na cabeça do teu cliente. Você vai ser a Pepsi, basicamente. Você não quer ser a Pepsi, spoiler. Apesar da Pepsi fazer muito dinheiro, você que vende serviço ou vende conhecimento, que é quem me acompanha aqui, você não quer ser a Pepsi, porque você vai estar acabando cobrando mais barato para conseguir fechar cliente. Então, é a estratégia que vai te diferenciar no seu mercado e vai fazer isso de forma radical. O que é radical? Porque isso aqui, quando eu falo radical, algumas pessoas falam, Marcos, o que você quer dizer radical? Eu preciso fazer alguma coisa maluca, eu preciso fazer uma coisa que nunca foi antes vista na história. Não. O radical é ter muita clareza sobre o que você faz e o que você não faz. Resumir isso, e eu vou mostrando isso agora com a Zillow aqui, vou explicando como ela trabalha. Isso aqui vai ficar mais claro. Mas é basicamente isso, é radical no sentido de você ter muita clareza sobre quem é você, o que você entrega para as pessoas, o que você não entrega para as pessoas e principalmente quem é seu público e quem não é seu público. E porque quando você tem muita clareza disso, você consegue se diferenciar radicalmente do resto e você vai estar posicionado como a melhor opção para um grupo específico de pessoas. Então, mas como eu falei no começo, toda estratégia de posicionamento ela está inserida num contexto mercadológico. Esse contexto, o principal ponto de um contexto mercadológico é você entender quem é o seu público. Quem é o seu público ideal? Porque se eu não tenho clareza sobre um público ideal, como é que eu vou me posicionar para as pessoas? Eu vou ficar uma proposta muito genérica. Então, eu preciso conseguir trabalhar de forma muito específica. O público específico da Zillow é bem simples de entender. Tá? Eu já vou explicar a estratégia dela, mas só dando um parênteses aqui. Quem é o público da Zillow? O público da Zillow pode dividir ele em 3 pedaços, basicamente. Gente que está começando, tá? Isso aqui é importante. A abordagem dela para o centro de vendas é principalmente para quem está começando, mas não é só para o iniciante, é para o cara. É gente que está começando e quer começar com o pé direito.
Gente que já se ferrou o suficiente, como lançador ou como coprodutor ou como às vezes até expert, como eu disse, e agora quer aprender que não adianta mais ir para um discurso de oba-oba, vou ficar rico rápido, que isso não funciona. E também é o cara que realmente acredita que ele precisa ter um negócio muito sólido. É a pessoa que às vezes tem um negócio, é um negócio que está indo, mas talvez não esteja tão sólido assim, e ele quer dar um próximo passo. Então, gente que quer melhorar o negócio. Porque, como eu vou mostrar, a Zillow vai acabar trazendo muito para o conteúdo dela, mas principalmente para o produto dela, aspectos que normalmente não são falados. É por isso que ela se diferencia radicalmente. Porque ela traz uma abordagem que poucas pessoas conseguem fazer, que é trazer uma abordagem de empresária, e de uma empresária que tem um negócio muito bem sucedido, que trabalha com muitos colaboradores, que tem muitos projetos em andamento, então ela entende de negócios de alta complexidade. Eu não conheço outra pessoa no mercado de digital, de lançamentos, que consiga falar dessas coisas. Talvez outros profissionais que também estão nos bastidores, mas que, por não terem se posicionado para um público final, acabam sendo pessoas invisíveis. Talvez tenha outros CEOs, outros diretores de outras empresas do mercado digital que poderiam falar as mesmas coisas que a Zillow fala sobre gestão, sobre liderança, sobre administração de empresa como um todo, não somente da parte de marketing, que uma grande força dela, né? Óbvio, afinal ela faz os lançamentos das pessoas, mas ela não se limita a isso. E é por isso que ela se torna tão interessante, porque ela acaba indo num nível de profundidade que, honestamente, eu não conheço outra pessoa que consiga chegar nesse nível. Porque é raro você ter esse nível de habilidade, de conhecimento. Ela sabe muito bem extrair os próprios conhecimentos dela para ofertar esse valor para as pessoas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Vamos até sair do iPad, tá? Isso é uma coisa muito importante. Quando você pensar no seu negócio e na sua estratégia de diferenciação, boa parte desse trabalho está a olhar para dentro e falar: legal, o que, que eu tenho de conhecimento, o que, que eu tenho de experiência, o que, que eu tenho de visão, que são coisas raras. São coisas raras porque são coisas que foram adquiridas na minha experiência profissional e são traços da minha personalidade, como é o caso da Zillow, de ser uma pessoa muito calma, ao mesmo tempo muito decisiva, e isso acaba gerando valor para as pessoas. Quando eu falo de valor e gerar valor, né, o que é gerar valor? É gerar ganhos e benefícios, ou seja, coisas que as pessoas querem ter. É o que a pessoa recebe no final, não é simplesmente um produto. Na verdade, é o que acontece com a vida dela depois que ela tem o seu produto. E a, usando aqui, abstraindo um pouco o conceito de produto, estou dizendo aqui o quê? Conteúdo, por exemplo. O meu conteúdo é um produto. Então, o que a pessoa ganha com o meu conteúdo? Putz, no caso da Zillow, você vai ganhando o quê? Muita clareza sobre o que é um negócio sério, sólido e o que não é um negócio sério, sólido, só consumindo o conteúdo gratuito dela. E aí você vai construindo o seu posicionamento na mente das pessoas e se diferenciando do resto porque você tem uma abordagem única sobre aquele tema, baseado o quê? Na sua experiência, na sua visão e na sua experiência mesmo, profissional, no sentido de eu sei o que faz sentido, eu sei o que não faz sentido. Claro, você fazer algo assim, você precisa ter experiência profissional. Não adianta você querer fazer algo assim sem ter substrato por trás para conseguir sustentar isso. Óbvio, eu sei que é meio óbvio, mas né, óbvio precisa ser dito. Mas voltando, então, a estratégia de diferenciação radical é a estratégia mãe do negócio. Ela é a partir dela que você define, cara, o que eu vendo, é, como eu comunico, como eu preciso me posicionar na mente das pessoas, ou como é que eu vou me posicionar a partir dessa estratégia de diferenciação radical e o que eu vou fazer né, para conseguir materializar isso. No caso da Zillow, a IDR dela, olha que coisa bonita, hein? Nossa Senhora. Vamos lá. A IDR da Zillow, eu escrevi ela aqui antes. A IDR da Zillow, para mim, ela é bem simples e bem direto ao ponto. A IDR dela é ser a pessoa que ensina e guia lançadores a serem profissionais sérios e construírem negócios sólidos, duradouros e lucrativos.
É basicamente isso. Se eu fosse descrever, eu estou resumindo, tá? Óbvio, isso aqui é o final. Quando eu falo da minha metodologia de EDR, isso aqui é o final. É quando você chega na frase. Para você chegar na frase, você precisa fazer o quê? Precisa analisar contexto, precisa entender o que o seu cliente valoriza, o que ninguém está conseguindo entregar direito nesse mercado, e que é um aspecto que pessoas teriam interesse naquilo. No caso da Zillow, eu chego nessa frase analisando o contexto do mercado digital e falando, legal, o mercado digital vende oba-oba e a Zillow está vendendo um caminho completamente oposto. Esse caminho vai conectar com muitas pessoas? Não. Isso é muito importante. Vamos sair do iPad aqui, rapidinho. Isso é muito importante. A sua EDR, a sua estratégia, ela precisa chutar para fora pessoas que você não considera como seu cliente ideal. Uma estratégia onde você fala que eu vou te ensinar a ser um profissional sério, você ter um negócio lucrativo, duradouro e sólido, isso não vai conectar com o cara que só está afim de ganhar uma grana rápida fazendo lançamento para pagar a viagem para Disney. Isso não vai conectar. A pessoa não aguenta. E é por isso que você precisa ter muita clareza sobre quem é o seu público ideal, seu cliente ideal, e quem não é o seu cliente ideal. Ou seja, é a mesma coisa. Comigo é a mesma coisa. O público da Zillow é muito parecido com o meu público. Eu não estou falando de lançamento, eu não estou falando para lançadores, eu estou falando o quê? Para outros empreendedores que vendem conhecimento, ou seja, prestadores de serviço, mentores, experts e derivados que também vendem seu conhecimento, mas que também não acreditam ou já se cansaram de quebrar a cara com promessa milagrosa de vou ficar rico rápido, vou vender milhões de dígitos em meia hora sem precisar produzir conteúdo, ou eu vou precisar fazer esse esforço nenhum para as coisas acontecerem. Não, eu estou te vendendo um caminho de longo prazo aqui também. Um caminho onde para você conseguir os resultados que eu estou basicamente te prometendo, você vai precisar colocar energia, vai precisar colocar esforço, vai precisar pensar de forma estratégica, etc, etc. É muito parecido com o público da Zillow. Por que eu me conecto tanto com a Priscila Zillow? Porque eu sou o público dela, tá? Eu sou o público dela, já fui cliente dela na primeira turma do curso dela. Então, na época já era um curso muito bom, imagino que ele esteja ainda melhor agora. Mas voltando, isso é muito importante você ter clareza de quem é a sua persona, né? O seu público, vamos chamar aqui de cliente ideal. Quem é o cliente ideal e quem não é. Porque quando você tem clareza sobre quem não é o cliente ideal, você não gasta tempo tentando falar com essas pessoas e principalmente você não vai vender para elas. Por isso que a sua comunicação como um todo, e aí é a importância do conteúdo, principalmente para as pessoas que estão querendo se posicionar no mercado como especialistas ou autoridade numa área, o conteúdo nessas horas ele se torna muito importante porque é o teu marketing, então vamos pensar em conteúdo como marketing, e o seu marketing vai fazer o quê? Cara, o que eu estou vendendo é para você e não é para você. Se isso não está claro, se a comunicação fica meio insossa ou fica no meio termo, você não apenas vai atrair público desqualificado, mas você vai gastar muita energia depois tentando vender para as pessoas erradas, que não vão comprar. Então, fique com isso na cabeça. A Zillow não é ela, apesar de ter um perfil aí de 650 mil seguidores, que é grande, óbvio, ela não é a maior pessoa do mercado em termos de número de alunos ou qualquer loucura dessa, porque dane-se esse tipo de métrica. Mas ela é uma das pessoas mais renomadas do mercado e que vai falar com um público que não acredita no oba-oba, tá? É a mesma coisa que pessoas que vendem investimento, por exemplo, e aí vai ter o cara que vai te falar que você vai ficar rico rápido com Bitcoin, e outro cara falando que você vai precisar investir em 2 ações durante 25 anos e você talvez fique rico. Vai ter gente que vai comprar o Bitcoin, provavelmente muitas delas vão se ferrar no processo, enquanto outras poucas vão pelo caminho mais duradouro, mais complexo, até mais simples, mas onde não tem promessa milagrosa, onde não existe hack, onde não existe atalho, onde não existe segredo nunca antes revelado, e é um trabalho de simplesmente fazer investimentos certos durante um longuíssimo período de tempo, e spoiler, normalmente isso dá certo. No caso da Zillow é a mesma coisa. Essa daqui é a EDR da Zillow, tá? Então agora a gente vai ver o quê? Como ela materializa essa estratégia de diferenciação radical, porque esse é outro ponto importante. Não adianta você botar uma frase bonita aqui, que nem eu coloquei, porque essa frase é muito importante para você ter o norte do seu negócio, falar, legal, e agora o que eu faço, né? A definir que eu sou essa pessoa, né? Então, estamos construindo aqui uma estratégia em termos de identidade. Olha, eu sou essa pessoa, sou essa marca pessoal que faz isso. Agora a questão é a materialização. A materialização de uma estratégia, ela vai se dar em todos os níveis do negócio. Eu vou trabalhar em 2 aqui, porque são os mais fáceis, os mais óbvios, os mais importantes. Que é no nível produto
e no nível comunicação. O nível comunicação, aqui no nosso caso, é o quê? Conteúdo, tá? É conteúdo. Se fosse uma marca corporativa, tipo, sei lá, Apple, aí eu estaria falando de anúncio, provavelmente, site, um monte de coisa. Para quem está no digital, ou para quem produz, né, para marcas pessoais, que nem eu, que nem você, 90% do trabalho está aqui. Então, primeiro vamos falar dos produtos da Zillow. E aí depois eu vou passar pelo conteúdo dela e vou explicar como é que ela está materializando essa estratégia. Ela faz esse trabalho muito bem feito. Então, voltando aqui para o Instagram da Zillow, temos aqui a primeira coisa que você precisa entender sobre a Zillow, que este aqui é o produto principal dela. Tá? Esse é o produto da Zillow. O Formação Bastidores do Digital. Tudo que você precisa para construir um negócio digital sólido e lucrativo. Spoiler, como eu acabei de falar na EDR dela, eu nem tinha lido isso aqui antes de gravar essa aula. Isso daqui é a promessa do curso dela. Então, é uma promessa que automaticamente você vai, como eu falei, descartar. Não está falando de dígito, não está falando de você vai ficar rico em 3 meses, qualquer loucura dessa. Pare de acumular cursos e comece a acumular resultados. Aqui você tem acesso a 25 cursos e uma única formação para transformar você em um profissional de verdade. Novamente, indo de acordo com aquilo que eu disse na IDR dela, que é você ser um profissional sério. Profissional de verdade, profissional sério, mesma coisa escrita de forma diferente. Isso aqui já vai tirar muita gente de fora. Eu tenho minha, tá? Isso aqui é Marcos palpitando no negócio dos outros. 25 cursos. Eu entendo porque ela é copywriter, eu não sei se eu cheguei a falar isso no começo. Ou seja, ela é a pessoa que faz a escrita do. Ela é a pessoa. Normalmente o lançador, o coprodutor, é também a pessoa que trabalha a estratégia de copy, né? Estratégia de persuasão, se pode dizer assim, de comunicação de marketing para as vendas, comunicação voltada à venda. Quando ela coloca aqui 25 cursos. Eu entendo porque ela está fazendo isso. Provavelmente é justamente para falar com quem quer levar as coisas a sério, mas talvez seja um número muito alto. Fico na dúvida se isso aqui na cabeça de um potencial bom lead já gere uma ansiedade de ferrou, eu nunca vou terminar isso. Então, tem aqui toda a cópia, não vou ficar passando a cópia em detalhes, vale a pena você depois olhar pela Priscila Zillow, entrar no Instagram dela e depois olhar a página de vendas. Tá? A formação dela está aberta agora, ela faz por lançamento isso daqui. E eu vou passar aqui rapidinho só para explicar como é que o produto materializa a estratégia dela. Então a promessa dela é a estratégia dela, como eu falei, é o quê? Cara, eu vou te tornar um profissional sério e você vai ter um negócio lucrativo e duradouro. Para eu te fazer uma promessa dessa, de estratégia, de ser essa pessoa, como é que eu cumpro isso, né? Quando eu falo materialização de estratégia, eu estou falando o quê? Eu fiz uma promessa, você pode dizer assim, ou eu estou falando que eu sou tal coisa. E aí eu preciso falar, legal, e para isso ser verdade, o que precisa acontecer? No caso da Zillow, faz total sentido ela ter uma formação, porque ela vai precisar passar por vários temas para conseguir chegar no final e falar, realmente eu consigo ser um profissional a partir dessa formação da Zillow. Não estou aqui para te vender mentira ou um milagre. Novamente, isso aqui é importante para chutar fora ali de desqualificado. Aí ela está mostrando a promessa do mercado. Como eu falei, a Zillow normalmente para a venda do produto dela, que é o principal dela, ela fala com quem? Com quem está começando, tá? Ou já começou e está meio patinando ainda, ou já se queimou um pouco e está a fim de levar as coisas a sério. Então, é realmente uma formação, tem muita coisa, então eu vou passar rapidinho aqui nos pilares da formação, só para explicar. Então, gestão, vamos começar do começo. Beabá, internet, modelo de negócio, como abrir uma empresa. Ela já assim, é muito curioso, porque você vê que é muito diferente, porque ela não está falando de venda aqui. Ela está falando o quê? Como é que você negocia com expert? Como é que você organiza uma empresa? Como é que você tem planejamento financeiro? Essa é a única pessoa no mundo desse mercado que eu já vi falando disso. E aí ela começa a falar de produto, de marketing, método de vendas, lançamento, copywriting, equipe comercial, pós-vendas. Então assim, é óbvio que, Marcos, a pessoa vai comprar o curso da Zillow e a vida dela vai estar resolvida por eterno sempre? É claro que não. A pessoa que vai comprar o curso da Zillow vai ter uma belíssima introdução ao assunto, ela vai ter o networking, porque tem uma comunidade aqui envolvida, ela vai ter muito substrato, fundamentos, né? Para ela conseguir dar boa parte dos passos iniciais na construção do negócio dela. É claro que quando a Zillow fala, por exemplo, capítulo aqui de lançamento. Capítulo de lançamento, eu não tenho expectativa, nem o lead dela, que você vai ter tudo que você precisa ter sobre lançamento aqui dentro.
talvez você tenha muita coisa, mas é claro que esses temas, né, é uma formação, ela é mais generalista, porque a proposta da Zillow é mais generalista, não é ultra específica sobre vou te ensinar um método de lançamento XPTO, na verdade é outra coisa. Ela não vai conseguir se aprofundar de forma infinita em cada uma dessas coisas, nem é a proposta dela. Então, isso aqui é outro ponto importante sobre estratégia de diferenciação. Ela não se, a estratégia da Zillow não invalida, por exemplo, a estratégia de pessoas que vão no oposto e querem vender um método de lançamento específico. É outra proposta, para públicos diferentes, entrega valores diferentes. Isso é sempre importante reforçar para ninguém achar que você precisa fazer igual a ela, muito pelo contrário. Então, tem a comunidade, tem as aulas do YouTube, eu vou passar disso depois, isso aqui é um bom exemplo. Vou falar disso também, Bastidores do Palco, é o evento presencial dela. E é isso. E é um produto de R$ 3.000, isso aqui é importante. Vamos lá, vamos voltar ao iPad. Então, produtos da Zillow. Formação custa 3K. Por que ela está cobrando R$ 3.000 no que é essencialmente um curso online do it yourself? Ou seja, não tem mentoria, não tem acompanhamento, tem nada. É um curso gravado, as módulos estão lá, as aulas estão lá, é uma cacetada de material didático, você vai passar uns 6 meses estudando esse negócio e custa R$ 3.000. O preço importa aqui. Bastante para o posicionamento da Zillow, porque a Zillow não quer. Primeiro, tem dois motivos. 3K, novamente, tira os curiosos e os entusiastas e a galerinha que tá achando que vai ficar rico rápido. Já como a Zillow nem pega tendo pesado assim na questão de você vai ter um negócio sólido, é muito diferente de você vai fazer X mil reais por mês, isso acaba fazendo com que ela já nem atraia leads tão desqualificados assim. Mas quando você coloca um preço de 3.000, você também já vai fazer uma outra linha de corte. Que é, cara, para o maluco estar disposto a investir 3.000, ele normalmente está mais comprometido do que a pessoa que está disposta a investir, sei lá, 1.000. Quer dizer que a pessoa garantia de resultado é para você, como dono do produto, que o aluno que pagou 3.000 vai aplicar tudo? É óbvio que não. Tem muita gente que paga 8.000 na fórmula de lançamento e nunca aplicou a fórmula de lançamento na vida. Mas por quê? Porque normalmente é um lead desqualificado. Okay? Então, assim, já é um produto mais caro para um curso, tá? Isso aqui eu diria que está no limite do que você consegue cobrar num curso online. Bem difícil de cobrar mais caro do que isso. Na maioria dos nichos, tá? ênfase nisso. Tem nichos ultra específicos, técnicos e coisa assim que você pode cobrar até às vezes mais caro. Mas para o mercado, né, para o nicho de marketing digital, como um grande lançamentos, isso aqui é caro, tá? Isso aqui já é um preço mais caro. Então 3K. Então isso aqui já coloca o produto dela na cabeça da pessoa que potencialmente vai comprar como, cara, não é realmente um cursinho, é uma formação, é um negócio sério. É um negócio sério para quem leva as coisas a sério, como eu já venho repetindo algumas vezes nesse vídeo. Essa é a formação, é o produto principal dela. Ela não tem outro produto mais barato. Ela não tem um produtinho de entrada. Esse é o produto de entrada da Zillow. Então já mostra muito que a proposta dela não é. Cara, eu não tô afim de catar o entusiasta, eu não tô afim de catar. Eu não preciso fazer esse dinheiro, dinheiro com produtos mais baratos, coisa assim. Afinal, ela realmente não precisa, ela já tem outros negócios, muitas fontes de renda, ela não precisa. Então faz muito sentido para uma pessoa que tem o status que a Zillow tem, previamente construído, óbvio, ao longo de mais de décadas de carreira, não ter um curso barato. O curso dela já é um curso caro. Então ela já é um curso que vai, mesmo sendo um curso voltado principalmente para os iniciantes, como o público ideal, não é um curso que vai pegar o iniciante muito emocionado, muito, meu Deus, eu vou ficar rico com a internet. Não, cara, eu vou precisar trabalhar pra cacete, vou precisar pensar muito e beleza, eu vou investir R$ 3.000 numa formação que vai me permitir construir esse negócio. Esse é o primeiro produto dela, então a formação. E agora a gente vai passar pelos outros produtos, antes de eu ir para a comunicação dela, que é uma parte muito interessante. O segundo produto da Zillow, que vale a pena falar, está aqui no site dela, do grupo Permaneu, mas não tem site isso, que é o Bastidor Pro. O que é o Bastidor Pro? Bastidor Pro é o programa de mentoria da Zillow, acompanhada como reservada para 100 lançadores que desejam fazer parte do 0,1% da crise do mercado, blá. É a mentoria em grupo da Zillow. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho um produto que eu não sei quanto custa, eu vou chutar o valor, eu chuto que deve ser uns R$ 20.000, talvez um pouco mais caro até. Então, de 3.000 eu já vou partindo para uma mentoria em grupo, que deve estar uns. Eu vou chutar esse valor, tá? Eu posso estar enganado, pode ser mais do que isso.
Acredito ser difícil mais do que isso, pode ser um pouco menos do que isso. E aí eu tenho outro produto, que é o Bastidores no Palco, que é o produto dela de evento, basicamente. É muito parecido, se você já assistiu a análise do Pedro Sobral, a estratégia de produto deles é muito parecida entre ele e o da Zillow. Porque funciona. É uma estratégia super simples e funciona. E por caso deles funciona. Não é qualquer um que faz isso aqui, tá? Não é qualquer um que pode fazer um evento todo ano, que nem eles. Então, temos aqui o evento, dia 18 e 19 de outubro. É um evento que, putz, Marcos, é evento para quê? É um evento para quem quer se profissionalizar. Você vai vendo que a Zillow sempre está batendo o quê na comunicação dela? Profissionalizar, profissionalizar. Você vai ser um profissional sério, você vai ter uma empresa sustentável, duradoura. Então, como eu falei, quando a estratégia é bem montada, que nem a da Zillow, é muito óbvia ela. Boas estratégias são muito óbvias de serem analisadas. Essa é uma boa estratégia porque ela realmente é muito óbvia de ser entendida. E aí ela tem aí o evento dela, onde ela vai o quê? É um conteúdo, provavelmente, tem um pedaço técnico e tem um pedaço mais emocional, porque eu sei que é no evento da Zillow que ela vende a mentoria dela. A mentoria dos 25 mil, ou seja lá quantos mil custa, não é um produto que ela vende de outro jeito, ela vende uma vez por ano. Então, já não é um evento muito barato também, é R$ 1.000. Esse aqui seria um produto de entrada das Zillow. Pode acabar pegando pessoas aqui que ainda não entraram na formação, mas o objetivo da Zillow aqui, na verdade, é te vender a mentoria. Então é desenhado para lançadores de todos os nichos e níveis que desejam crescer no mercado como ele realmente é, sem romantização, sem desculpa, sem reclamação e com foco no resultado. Novamente, a comunicação dela é muito alinhada com a estratégia dela de diferenciação no mercado. A estratégia bem executada é uma estratégia que você, como eu acabei de falar, ela é óbvia, mas ela reflete diretamente, realmente, qual é o valor singular que você está entregando para as pessoas. No caso, o valor singular que a Zillow entrega para as pessoas, que ninguém mais consegue entregar, ou pouquíssimas outras pessoas vão conseguir entregar, é a questão de te tornar um profissional sério e construir um negócio sério, porque ela tem isso, ela está vendendo o que ela sabe fazer e como ela trabalha. Então, tem aqui o evento dela, e é basicamente isso de produtos da Zillow. Não tem mais nenhum produto da Zillow. Então aí tem o evento, certo? É uma esteira de produtos bem simples. Eu digo, para mim, o produto principal, obviamente, o produto principal dela está aqui na formação, certo? Formação é o produto principal dela, é o produto que ela vai vender 4, 5 vezes ao ano, talvez até mais. A mentoria em grupo ela vai vender uma vez ao ano, pelo que eu entendo, pelo que eu sei. Ela não vende isso em outros formatos. Não sei se ela faz ofertas pontuais dentro da comunidade dela. Talvez ela faça, pode ser. E tem o evento que também é uma vez por ano, é claro, onde ela vai trazer, o evento é um evento para conteúdo técnico, para networking, mas principalmente para fazer a venda da mentoria, porque é muito mais fácil você vender um produto de high ticket real que nem esse num presencial do que simplesmente numa proposta online. Ainda mais no quesito Zillow, que ela não está falando de uma mentoria para 10 pessoas, uma mentoria para 100 pessoas. É bastante gente. Essa estratégia de produto dela é muito bem construída. Tá? É muito bem construída e ela é muito fácil de ser compreendida porque ela é um reflexo direto disso aqui. Isso aqui é refletido diretamente nos produtos da Zillow. E aí entra o passo 2, o conteúdo da Zillow. Quando eu falo de conteúdo, eu estou falando o quê? Da marca dela. Conteúdo de construção de marca, ou seja, construção da ideia Priscila Zila na mente das pessoas. Então vamos olhar o conteúdo da Zillow, porque aqui é muito interessante mesmo. O conteúdo da própria Instagram da Zillow não é um conteúdo raso, é um conteúdo que ele vai pegar em dois aspectos. Ele tem um lado mais de mentalidade de um profissional, muito importante, porque ela está te falando que ela vai te tornar um profissional sério, então ela trabalha o quê? Muito conteúdo voltado à mentalidade. E uma questão um pouco mais técnica em alguns conteúdos. Então tem bastante conteúdo aqui, eu não vou passar em todos, vale a pena depois você olhar o Instagram dela com calma, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então assim, caminhada digital não é linear, aprender a entender quando é hora de mudar, falando sobre a importância de você mudar as coisas, e você ter uma mente aberta à mudança, e você não ficar teimoso. Falando de meta, cara, quando você começa a falar de meta, você já não tá falando com o cara que tá no oba-oba, você tá falando de gente que quer fazer dinheiro real. Então tem isso. Vai ter alguns conteúdos que ensinam alguma coisa. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui é de quem é a responsabilidade de produzir conteúdo. Então, tem aqui o Reels da Zillow falando sobre, é o expert, é o time de conteúdo que produz o conteúdo. Então ela vai falar disso, etc, da experiência dela.
empresa, se eu não me engano, isso aqui é o de modelos de negócio, é um conteúdo, como eu disse, conteúdo mais técnico, não é para qualquer um, não é um conteúdo que vai viralizar. Se eu olhar aqui as métricas de engajamento da Zillow, é claro que elas assustam um pouco, porque ela tem 650 mil seguidores, mas não é como se ela tivesse 5 milhões de compartilhamentos, ela não vai ter, não tem como ela ter. Porque não é para todo mundo essa proposta. Então ela vai se conectando com poucas pessoas que acreditam na mesma coisa do que ela, tá? E que se conectam com a visão de mundo e da opinião da Zillow. Como uma das melhores formas de você segmentar o seu público, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é você pensar na cosmovisão, ou seja, visão de mundo, quais são os seus valores, qual é a sua proposta, e e você colocar isso na sua comunicação, porque isso vai atrair um público como o da Zillow, que é gente que leva as coisas a sério, que é que nem o meu público, que leva gente que leva as coisas a sério. Outro conteúdo interessante da Zillow, ela fala de gestão e de liderança, isso é bem difícil. Isso aqui é mais avançado, a maioria das pessoas que estão começando no digital não tem uma empresa, não tem liderança necessariamente, vão ter uma liderança mais pontual, contratando pessoas, mas ela é uma das poucas pessoas que podem falar disso, porque ela lidera, ela é CEO de uma empresa enorme. Então, assim, o que você precisa para lançar alguém, etc. Tem bastante conteúdo aqui, bastante conteúdo, como eu disse, que mistura uma parte mais técnica, conteúdo mais educativo, mas um conteúdo também mais voltado a uma questão de educativo de mentalidade, de mudança de mentalidade. Ela precisa colocar na cabeça do. Ela precisa o quê? Isso aqui é bem importante de ser entendido sobre quando a gente pensa em conteúdo, tá? A comunicação como um todo da sua marca. Jesus amado, peraí. Vamos por outro caminho. Quando eu penso em comunicação, eu preciso o quê? Para eu criar o meu posicionamento na mente das pessoas e principalmente para fazer as pessoas comprarem de mim. Eu preciso trabalhar por crenças. Marcos, como assim crenças? Crenças. As pessoas precisam acreditar em coisas. Eu preciso que elas acreditem que algumas coisas são verdade, que algumas coisas fazem sentido e outras não. Nós operamos no mundo como crenças. Você acredita em coisas e você não acredita em outras coisas. Isso daqui é todo o seu guia de comunicação, né, e guia de posicionamento, a partir da sua EDR é legal. Quais crenças eu preciso colocar na cabeça das pessoas para elas acreditarem que eu sou isso daqui de fato? O que eu preciso falar para essas pessoas para elas quererem comprar o meu curso de minha formação, a minha mentoria, o meu evento? O que eu preciso colocar de crenças na cabeça desse potencial cliente, desse lead, para ele acreditar em mim? Uma das crenças que a Zillow com certeza precisa colocar no conteúdo dela, para as pessoas acreditarem na proposta dela e entenderem o valor da proposta dela e preferirem a proposta dela é ser um profissional sério, é muito mais vantajoso. Essa é uma delas. Eu poderia ter mais 200 crenças. Você vai ter muitas crenças. Eu preciso colocar na cabeça de vocês que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, a crença de que você se diferenciar no seu mercado é uma coisa não apenas possível, mas simples de ser feita. E o meu objetivo com boa parte desses vídeos é mostrar o passo a passo e explicar para vocês. É possível de ser feito e é um processo simples. Não é a coisa mais complexa do mundo. Não quer dizer que não quer dizer que é fácil, mas não é complexo. É um processo linear, muitas vezes. É um processo de observação de mercado, na sua essência. Então, boa parte do conteúdo da Zillow é o quê? Cara, eu preciso que as pessoas acreditem nisso. Então ela vai o quê? Fazer conteúdos que provem que coloquem essa crença, plantem essa crença na mente da pessoa e façam ela crescer. Então ela vai falar sobre a importância da liderança, vai falar sobre a importância de o que acontece quando você é um profissional ruim, o que acontece quando você é um profissional bom, o que acontece quando você decide se tornar um profissional que leva as coisas de forma muito séria, etc, etc, etc. Boa parte do conteúdo da Zillow é isso. E precisa ser isso, porque aí a pessoa começa a falar, putz, ela tem uma proposta muito diferente, muito interessante, muito vantajosa. Então, indo para o resto do conteúdo da Zillow, o que é o mais interessante? Temos aqui o conteúdo de YouTube da Zillow, que é um conteúdo... A Zillow, ela começou no digital, eu lembro disso claramente, com conteúdo de YouTube. O que ela fez? Né? Ela fez igual o Sobral fez, ela deu aula ao vivo durante muitos anos. Eu já fiz muitas aulas ao vivo, você tem elas disponíveis aqui no meu canal, na abinha de ao vivo do canal, e eu me inspirei muito nela e no Sobral, porque eu sempre gostei muito. Isso aqui é muito importante para ela também. Isso é um tipo de conteúdo para quem é muito técnico, que nem ela, e precisa passar um conteúdo técnico para as pessoas, porque você não está vendendo oba-oba, você está vendendo coisa séria.
e você é um professor, na essência, no final do dia, então o que ela tem? Ela fez durante 4 anos, ela parou recentemente com essas aulas, ela fazia uma aula semanal, e assim, aula semanal pesada, 1h20, 1h50, 2 horas de conteúdo. É pesado. E eu já vi muita aula da Zillow, são aulas muito boas. Isso aqui, honestamente, é melhor do que 90% das pessoas que ensinam de lançamento no mercado. Assim, se você pegar o conteúdo dela aqui, gratuito do YouTube, e maratonar, é impossível você não, provavelmente não ter resultados e principalmente não querer comprar dela, porque, novamente, o que ela está fazendo com essas aulas, gente? Ela está botando uma crença na sua cabeça de eu sou excepcionalmente boa no que eu faço. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. No final não tem muito segredo. Essa é uma das crenças principais que todo mundo que produz conteúdo com o intuito de construir audiência e o intuito de vender para sua audiência precisa ter. Um conteúdo que coloque a crença na cabeça da pessoa que você é muito boa no que você faz. Então, ela vai desconstruindo lançamentos, ela fez análise de lançamento, ela vai explicando passo a passo, gestão financeira, coisas tipo gestão financeira para lançadores. Ninguém consegue falar disso com propriedade, porque a maioria nem sabe o que é gestão financeira. Tem muito conteúdo bom no YouTube dela, ela parou isso recentemente, como eu disse, então ela mudou a estratégia para uma live mensal, se eu não me engano, e agora ela está fazendo o quê? Cortes no canal dela. É que não é ela, tá? Spoiler. Obviamente não é ela que faz esses cortes, é a equipe dela. Eles têm uma equipe enorme de conteúdo, eu sei disso. Então ela tem os vídeos no YouTube. Vale muito a pena você olhar com calma depois, porque são vídeos realmente muito bons. E honestamente, para quem quer aprender lançamento ou quer trabalhar como lançador, isso daqui é o melhor conteúdo gratuito que você vai encontrar na internet, tranquilamente. Assim, não preciso. Não tô querendo falar isso só porque eu gosto dela, mas eu sei porque é verdade. Outras coisas interessantes dela. Eu descobri que ela faz conteúdo de LinkedIn. É interessante, é curioso mostrar isso porque ela tem bastante seguidor no LinkedIn. A diferença tem uma diferença na linha editorial aqui. Então, a linha editorial dela de LinkedIn é uma linha editorial mais voltada a uma gestão de negócios e liderança, principalmente. Então, ela vai falar muito sobre o sucesso do grupo Permaneu aqui. Eu acredito que ela quer fazer isso. Isso aqui é Marcos especulando já. Aqui não é para vender curso. Aqui é, na verdade, para vender a Priscila para outras pessoas que estão fora do mercado digital. Porque o mercado digital, né, o mercado de infoproduto, ele é meio um mercado à parte do universo, assim, muitas vezes. Ele é um mercado quase... E já como tem muita gente, no melhor das palavras, enganadora nesse mercado, vendendo milagre ou vendendo coisas mentirosas, ele é um mercado, às vezes, um pouco queimado, assim, tipo, putz, vendedor de curso, mais um, etc. Tem um preconceito causado por algumas pessoas ruins no mercado. E a Zillow, na verdade, eu acredito que ela está vindo aqui com essa proposta, ela tem bastante compartilhamento, ela tem bastante resultado orgânico aqui no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social muito boa para orgânico, por sinal. Eu já produzi muito conteúdo de LinkedIn. Hoje eu não produzo porque o meu cliente final não está aqui. Não todos, a maioria deles estão no Instagram mesmo. Mas ela fala de cultura, ela fala de equipe. Então ela está se posicionando aqui de outra coisa. Provavelmente o objetivo dela aqui, na verdade, é fazer com que outros profissionais, outros CEOs, outras pessoas de outros mercados, de outros nichos, enxerguem ela como uma líder. É outro tipo de venda isso aqui. Então, assim, é uma linha editorial bem diferente até do Instagram dela. Você não tem conteúdo de, putz, como fazer o lançamento, passo a passo para você contratar experts, tudo porque esse público não está aqui. Esse público está no Instagram. O público que está aqui é tomador de decisão de grandes empresas, pequenas empresas, não importa. É CEO, diretoria, pessoas que estão no mundo corporativo. E ela provavelmente quer se posicionar nisso porque ela... Obviamente, a visão dela, provavelmente para o grupo Permaneu, é uma visão estratégica de longuíssimo prazo e ela não quer se restringir ao mercado digital. Ela quer expandir, provavelmente, a empresa para uso, não somente para outras áreas, mas realmente ser reconhecida em outras áreas. Tá? Vale a pena olhar depois, se você é uma pessoa que quer produzir conteúdo de LinkedIn. O conteúdo dela aqui, pelo que eu olhei, é um conteúdo muito bem construído. E voltado à gestão e liderança. Então, fala bastante com o público que consome LinkedIn diariamente, que é basicamente essa galera. Tá bem alinhado. Ela tem no TikTok também, é válido falar rapidinho, né? Não tem muita coisa no TikTok, é uma replicação de Reels e de cortes que ela usa no próprio Instagram. Não sei se aqui, o que eu não entendi é se tem conteúdos aqui que são só replicados do Instagram ou se tem coisa exclusiva de TikTok. Meu chute, e eu digo chute porque eu realmente precisaria fazer um deparo aqui de Reels e TikToks e daria muito trabalho, não valeria o esforço, mas
Meu chute é que não faz sentido ela pensar em TikTok de forma exclusiva. Eu acredito que ela pega os Reels e joga aqui e vice-versa. Isso aqui é um Reels que eu sei que está no Instagram dela, por exemplo. Eu acredito que ela simplesmente pega os mesmos Reels, replica no TikTok e seja feliz assim. E por fim, temos uma newsletter semanal dela, que é uma newsletter mais de bastidores, mais reflexiva, etc., textos mais longos. É basicamente para você captar lead e ter esses leads aquecidos durante um bom tempo. Eu também tenho minha newsletter, tá? Link aqui embaixo se você quiser assinar, Clareza, a Cartas de Clareza. Então, é uma newsletter muito boa, tá? Então, é uma newsletter bem interessante. Ela também tem uma newsletter de news. Novamente, o que ela está fazendo aqui, gente? Ela está fortalecendo o posicionamento dela na sua cabeça. Ela quer ser vista como essa autoridade. Ela quer ser vista como essa pessoa que vai te ensinar e te guiar a ser um profissional sério no mercado digital e construir assim um negócio sólido, duradouro e lucrativo. O posicionamento é um reflexo de como eu vou me diferenciar, qual é a minha estratégia de diferenciação radical. O posicionamento é um reflexo disso. Você não começa definindo você pode definir como eu quero ser visto no meu mercado, como eu quero que as pessoas me enxerguem, mas para eu fazer isso eu preciso pensar na minha DR. Eu não consigo ter um posicionamento claro, bem definido e bem estruturado se eu não tenho clareza sobre qual é a minha estratégia em si, porque a estratégia é o meio que você vai fazer aquilo se tornar realidade. Estratégia é o quê? Eu tenho ali o começo, eu tenho a definição de legal, quem eu sou, o que minha empresa é, o que minha marca é, e como eu vou materializar isso na prática. Eu vou materializar isso por meio desse tipo de conteúdo, eu vou usar esse tipo de tom de voz, eu vou fazer esse produto, eu vou fazer aquele produto, e aí as coisas têm lógica. Por isso que esse é um método, meu método, honestamente, ele é um método que traz muita lógica para um processo que às vezes parece meio desconjuntado. Só que ele não é. Você começa pelo começo. Quem é o seu público ideal? O que você vai entregar de valor que outras pessoas não conseguem, não querem ou nem sabem que aquele valor poderia ser entregue. Define a sua estratégia em si, escreva isso e depois como eu vou materializar isso na prática, que nem a Zillow faz aqui. É uma estratégia dela muito simples, é uma coisa que eu já quero repetir aqui mais perto do final do vídeo para deixar bem claro. A estratégia dela é boa porque ela é uma estratégia simples. E ela é uma estratégia que funciona porque ela está basicamente trabalhando com um público que não acredita na outra abordagem que é muito comum no mercado digital, que é a abordagem de você vender oba-oba, dinheiro rápido, dinheiro fácil, status, etc, etc, etc. Ela fala para um público mais maduro. Sejam pessoas mais maduras já ou pessoas que querem se tornar mais maduras. Não é para todo mundo, é uma estratégia que vai funcionar para um público menor, só que normalmente públicos específicos e menores te dão mais lucro, porque você vai ter clientes melhores, clientes que estão dispostos a pagar mais caro, como pagar mais caro aqui no caso é R$ 3.000 num curso ou R$ 25.000 numa mentoria. Você vai ter clientes que têm resultados, pessoas que vão falar bem. A importância de você se diferenciar e ter uma clareza muito grande sobre especificamente quem você é, quem você quer ser no seu mercado e como você vai fazer isso e para quem você vai fazer isso no final você vai ter um lucro maior, honestamente, porque você vai conseguir vender mais facilmente com menos esforço. Quando você tem um posicionamento bem construído, esse é o resultado, você vende mais para não necessariamente mais pessoas, mas você vende mais para as pessoas certas, que normalmente estão dispostas a pagarem um valor maior para você, porque você é visto por elas como a solução ideal, e você acaba não tendo necessariamente, eu quero comprar da Zillow ou do fulano. Putz, mas o fulano tem uma abordagem que eu não concordo, então eu vou comprar da Zillow. Quanto a Zillow cobra? 3.000? Vou pagar 3.000 para a Zillow porque eu estou de acordo com essa visão de mundo dela. É bem simples. E o que eu quero que você tire no final desse vídeo, que eu passei por toda a estratégia da Zillow, expliquei os produtos, expliquei a comunicação dela. Um detalhe da comunicação dela, não sei se vocês perceberam, mas ela não usa simbologia comum do mercado de infoprodutos, ou seja, ela não usa... ela não está postando foto da BMW ou de como foram as férias dela no Tahiti ou de como ela tem uma casa gigante. Porque ela pode ter todas essas coisas, mas é irrelevante. É irrelevante, ela não quer vender a vida dela, ela quer vender o conhecimento dela. Isso é muito importante. Isso, novamente, é a diferença de muita gente que está associando lançamento com estilo de vida. Na verdade, a Zillow está vendendo outra coisa. Ela está associando negócios. Ela está associando, você quer ter uma empresa sólida, você quer fazer dinheiro pra cacete durante muito tempo e realmente ter um negócio? Então vem comigo, que é nós. Ela é uma pessoa que eu trouxe aqui para as análises porque muitas vezes, como eu falei lá no começo, Marcos, eu estou num mercado que eu tenho muito concorrente, eu tenho muitas propostas semelhantes, como é que eu faço para me diferenciar?
Você precisa olhar para o seu mercado e entender, legal, as pessoas estão falando tal coisa, eu concordo com essas coisas, eu discordo dessas coisas, o que eu faço? De fato, o que eu sei que funciona? No caso da Zillow o que eu discordo? Eu discordo que você vai ficar rico rápido ou qualquer loucura dessa. Não foi o que aconteceu comigo, não é o que acontece com nenhuma empresa séria de verdade. Isso é verdade, isso é um fato. E aí o que ela faz legal, eu vou vender o oposto, eu vou me diferenciar como? Vendendo o oposto do que é normalmente vendido nesse mercado, e para isso eu vou ter uma formação super completa, eu vou ter um evento, eu vou ter uma mentoria, eu vou ter conteúdos densos, eu vou ter conteúdos técnicos, eu vou ter uma linguagem muito mais, não necessariamente técnica em si, mas uma linguagem mais madura. Eu vou falar com pessoas que são maduras ou querem se tornar maduras. Eu não vou fazer promessa vazia ou promessa de milagre ou qualquer loucura dessa. Isso vai construindo na cabeça das pessoas o quê? Um posicionamento onde ela está inserida na cabeça das pessoas dentro da grande caixinha marketing digital / lançamentos, só que ela se destaca do resto justamente por causa disso, por causa dessa abordagem da Zillow, que é diferente. Então, a principal coisa que você precisa levar para o seu posicionamento é como eu posso diferenciar por abordagem, porque é isso que a Zillow faz, é isso que eu faço, é isso que a maioria das pessoas, principalmente para quem vende conhecimento, elas se diferenciam por abordagem. Mas eu vou pensar o quê? Num público específico, ideal para o que eu quero atender, que eu gosto de atender, e vou me diferenciar para elas. No caso da Zillow, são para as pessoas que querem começar no digital, já estão no digital apanhando, ou estão no digital e querem ir para um nível mais maduro do negócio delas, basicamente, como eu expliquei lá atrás no vídeo. E aí ela constrói todo o negócio a partir de eu vou falar com esse público, não vou falar com esse outro resto do público, dane-se essas pessoas. E basicamente ela constrói uma marca muito sólida na mente das pessoas e se posiciona assim. É um processo, como eu falei, é um processo quase linear. Claro que vai ter vai e volta, e à medida que você vai construindo as coisas, você vai testando, vai falando, putz, esse produto está fazendo sentido, esse produto precisa ir mais para a esquerda, mais para a direita, poderia ter esse outro produto. É óbvio que a Zillow não sabia de tudo isso à medida que ela foi, desde o dia zero, ela foi construindo, como eu vou construindo, como todo mundo vai construindo, mas quando você começa lá no início pensando, legal, o que eu poderia entregar para as pessoas que ninguém está entregando e que eu sei que é uma coisa que provavelmente elas vão valorizar, e como eu posso materializar isso da melhor forma possível, você já começa a trabalhar o seu posicionamento de uma forma 1000 vezes mais estratégica e assim você vai se diferenciar de verdade no seu mercado. Espero que você tenha gostado dessa análise da Zillow. Deixa aqui embaixo seus comentários, se você gostou, o que mais chamou atenção na estratégia dela, no que ela faz. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, deixa um comentário, aceitamos sempre feedback. Se quiser deixar também pessoas que eu poderia analisar, deixe nomes aqui embaixo, que eu sempre aceito sugestões. E nos vemos na próxima semana, Ser Pensante, com mais uma análise de posicionamento aqui no meu canal. Um grande abraço.